Seja bem-vindo a mais um Café com Maná, no qual hoje eu queria tratar com vocês sobre um caminho que muitos cristãos tomam, que é o do se podes e do se queres. Esse é um caminho de oração, é um caminho de uma postura, uma atitude em relação a Deus, em relação a situações na vida. Quando nós buscamos a presença de Deus, a gente esbarra às vezes nesse se pode, se queres, eu preciso de um milagre e vou orar e caminho para se o Senhor pode fazer alguma coisa por mim, ou se o Senhor quer fazer alguma coisa por mim, né? São duas perguntas ou duas posições que elas na realidade nunca trazem frutos bons, nunca trazem resultados na vida de oração, na vida espiritual dos homens e mulheres de Deus. Esse é um caminho que ele anda em paralelo com ou em conjunto com o caminho da incredulidade. Não é um caminho, uma rota de vida que a gente toma que vai conquistar milagres, alcançar bênçãos de Deus. Não, essa aparente humildade, ou talvez seja até uma sincera humildade, ela não nos leva aos milagres de Deus. É um caminho de engano, é um caminho de perdas, é um caminho de falta de resultados, né? Por exemplo, quando tinha um pai que foi levar o filho endemoniado, o demônio jogava ele na água, jogava ele no fogo, foi procurar a ajuda de Jesus, ele foi no lugar certo, ele foi procurar a pessoa certa, ele foi buscar em Deus uma solução, foi buscar em Jesus Cristo. E nesse momento ele vai e fala para Jesus: olha, tem misericórdia e tal, se podes, faz alguma coisa. Esse se pode é uma posição que duvida, ela questiona o poder de Deus. E Jesus imediatamente ele responde. Isso aqui está no texto de Mateus 9, 22, né? Jesus, ao ouvir essa questão, ele fala: se podes, tudo é possível ao que crê. Essa é uma frase, uma palavra de fé, de convicção, né? Como se podes? Está falando com Deus, Deus pode todas as coisas, não há impossíveis para Deus, né? E o que está faltando é confiança, convicção no coração daquele homem. Jesus não fez muitos milagres em algumas cidades por causa da incredulidade do povo que lá habitava. A maioria das curas, ou praticamente todas as curas ministradas, dependeram da fé da pessoa. A pessoa teve que crer. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé não há milagres. E nesse momento, Jesus vai e fala para esse homem: olha, você precisa crer, né? Nada é impossível para aquele que crê, ou tudo é possível que crê. E nesse momento, o homem clama, chorando, né? E a frase dele é exatamente essa, né? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele assume a incredulidade, pede ajuda e declara a sua fé. Essa é a primeira coisa, declaração da fé. Eu creio, né? Uma coisa muito importante. Veja, em algum outro momento, os saduceus que não criam na ressurreição, eles acreditavam que não existia a ressurreição dos mortos, né? Eles estão lá conversando com Jesus e Jesus fala: olha, errais porque não conheceis nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes a gente faz aquela oração dizendo: Senhor, se for da sua vontade, cura alguém. Se for possível, cura alguém. Olha, se a gente não sabe a vontade de Deus, como é que eu vou fazer a oração da fé que está lá em Tiago, capítulo 5? A oração da fé ela diz o seguinte: se há algum enfermo entre vós, chame os presbíteros, façam unção com óleo, e a oração da fé vai salvar o enfermo. Não, nenhuma das orações dos discípulos, nenhuma expulsão de demônio, nenhuma manifestação de fé dos servos de Deus, dos profetas, dos apóstolos, nenhuma delas mostrou insegurança com a vontade de Deus. Ele tinha convicção da vontade de Deus. Quando você expulsa um demônio, você tem que ter a certeza que Deus quer expulsar. Deus quer que aquele demônio saia daquela vida. Quando você vai orar pelos enfermos, né, a gente tem que entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa em Jesus Cristo. O livro de Hebreus diz que Jesus, ou a carta aos Hebreus, diz que Jesus é a expressão exata do Pai.
né? A expressão exata do Pai. Deus se expressa através de Jesus. Quando pediram para Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Vocês estão vendo o Pai, através de mim. E Jesus, o que ele fez? Em Atos 10, 38, diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja, esse conhecimento da palavra de Deus, né? Aquilo que Jesus disse aos saduceus, olha, errais não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando a gente pergunta se pode, se for possível, estamos duvidando do poder de Deus. Quando perguntamos se quer, se for da sua vontade, estamos duvidando da palavra, estamos desconhecendo a palavra. Porque Deus se revela, Deus quer ver o seu povo curado. Jesus, quando curou uma mulher num sábado, ele falou, uma mulher de Israel, do povo, está sendo oprimida pelo diabo há 18 anos. Por que eu não vou curá-la hoje? Né? Que era um sábado. Por que eu não vou fazer essa cura? Então, ele está revelando a vontade de Deus. Se eu conheço a vontade de Deus, eu posso ter o milagre de Deus. Se eu conheço a vontade de Deus e creio no poder dele, ou seja, eu conheço a palavra e conheço o poder de Deus, eu posso experimentar as bênçãos de Deus na minha vida. Amados, a palavra de Deus é muito clara. Ela diz o seguinte, tantas quantas são as promessas de Deus, tantos são os sims de Deus. Se há uma promessa, há um sim. Se não há uma promessa, não há um sim. Aí a gente cai naquela vontade de Deus ou não é. Mas se há promessa, há o sim. Nós conhecemos a palavra. A vontade de Deus é te abençoar. Deus quer curar, Deus quer te sarar, Deus quer te levantar, Deus quer restaurar. Senhor, se for da sua vontade, restaura aquele casamento. É claro que Deus quer restaurar o casamento. Faça a oração da fé, aquele casamento vai ser restaurado. Mas com essa oração da incredulidade, esse caminho de incerteza, de dúvidas, de não conhecimento da vontade de Deus, nós nos perdemos no caminho e não conquistamos as bênçãos de Deus. Eu quero te animar nesse dia de hoje a mudar a tua postura. Abandona esse caminho do se queres e se podes. Abandona esse caminho de será que é da sua vontade, Senhor? Né? Conheça a vontade de Deus pela palavra. Cada promessa é um sim. Lê uma promessa na Bíblia dizendo que Deus faz isso na vida daqueles que creem. Creia nessa promessa, ore com fé e não pergunte mais se é da vontade de Deus, porque a vontade de Deus te foi ensinada e revelada na palavra de Deus. Guarde isso no seu coração. Os resultados da tua vida de oração, da tua vida espiritual vão aumentar e se multiplicar tremendamente. Deus vai te usar poderosamente. Tenha um dia abençoado. Deus te ama. Peraí, não desliga não. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para ajudar o canal, dá uma força aí pra gente. E lembra, compartilha, manda, envia para os seus amigos. Tem um monte de gente precisando ouvir essa mensagem. Ficaram dúvidas aí? Tem alguma discordância? Bota tuas perguntas aí embaixo. Eu vou responder para você. São mais de 250 igrejas de Nova Vida aí espalhadas pelo Brasil. Mas aqui do lado você pode ver 3 endereços: Alphaville, Congonhas e Sorocaba. Você pode conhecer e nos visitar. Deus te abençoe.